Max Maciel é pedagogo, eleito o terceiro deputado distrital mais votado no DF, ativista em prol da sociedade e ceilandense de paixão. Bora pro papo que tá muito massa. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafa, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Hoje temos a presença do deputado distrital Max Maciel, mas antes da gente começar a falar sobre o Max, pelo preço de um cafezinho, eu vou falar do Apoia-se, claro. apoia.se/La Cafeteria, pelo preço de um cafezinho você apoia, você ajuda a financiar o podcast, as lives, o canal no YouTube, os outros podcasts da Roda de Leitura e de várias outras atividades que a gente tem lá no La Cafeteria, o grupo do Discord, enfim, você ajuda a financiar esse entretenimento todo que a gente produz aqui. Então, convido vocês a darem uma olhada lá, dar uma olhada nos perks que tem lá para você poder participar. Sendo apoiador em algumas etapas, você pode participar de roda de leitura, você pode participar de sorteios mensais, vale muito a pena e, claro, o mais importante, você está financiando o teu entretenimento, pô. Hoje, posso ler tua bio aqui, porque... Fica à vontade, meu querido. Você tem uma bio gigante, mas eu vou resumir ela aqui em ceilandense, pedagogo, especialista pela UNB e eleito terceiro deputado distrital mais votado no DF pelo PSOL, Max Maciel. É isso. E aí, Estamos mano, aí, beleza? satisfação. A turma que acompanha, curte, compartilha. Vamos para mais um papo, mais um diálogo aqui, viu, Mustafa? Show demais, velho. Cara, é o terceiro deputado distrital mais votado da história? Ou é dessa eleição? Dessa eleição, mas eu acho que da história nós devemos estar entre um dos 5 ali, É mesmo? na média. É. O Fábio foi o primeiro da história. da história, é isso. Isso aqui. Que o anterior acho que era 40 e poucos mil. Porra. Responsa, hein? Cara, e detalhe, sem mandato, sem sobrenome, sem grupo econômico, sem nada, na luta mesmo, na luta. raça. Trabalho de base, muitos anos, né? Mais de 20 anos na luta, então a responsabilidade é grande. Quando você fala mais de 20 anos na luta, esse é o seu primeiro mandato. Esse é o meu primeiro mandato. O que fez você chegar a esse primeiro mandato? Porque todo mundo que entra a primeira vez na política tem um objetivo muito específico. Conversei com a Deise, ela falou muito sobre a enfermagem. Enfim, o que foi o teu motivo de luta para entrar na política? Eu acho que o primeiro ponto foi o seguinte, a minha militância começa ainda no final dos anos 90. Então a gente precisa fazer um recorte histórico do que nós estamos tratando. Eu estou tratando de um jovem que nasceu nos anos 80, numa cidade que era majoritariamente chamada de Caldeirão do Diabo, que é a cidade mais violenta da capital, que só tinha bandido. Que o meu estereótipo era naturalmente um estereótipo de padrão suspeito de abordagem. Nós só tínhamos o subemprego, nós não tínhamos escolaridade alta, e esse era o contexto que a gente via enquanto jovem dessa cidade, que é a Ceilândia. Então, minha militância começa quando a gente tem acesso à cultura hip hop, que a gente começa a ouvir as músicas, começa a se questionar sobre o território, começa a entender que aquilo fazia parte do nosso cotidiano, se organiza para dentro do bairro, entra no movimento estudantil e se organiza para dentro do movimento social. Então, eu começo a minha militância, e eu posso dizer aqui nesse podcast, porque foi a melhor coisa que eu tinha que fazer na minha geração. Pode crer. Porque fora do movimento social naquele momento, eu não tinha mais absolutamente nada. Nós tínhamos uma gangueiragem muito forte naquela época, que era concentrada nos anos 90, nós tínhamos um subemprego e dali pro resto era o que as pessoas diziam que nós seríamos mesmo. Vocês não vão conseguir terminar o ensino médio, vocês vão virar vagabundo. Esse era o contexto. As pessoas já diziam que a gente ia ser assim. Sim. Então, quando eu começo a questionar meu território, começo a questionar minha rua, começo a questionar minha quadra, dentro da escola a gente começa a fazer transformação. Então foi no Grêmio Estudantil que a gente montou uma rádio escola, organizamos o primeiro festival de música interna, e dali a gente começou a fazer um trabalho mais amplo de diálogo. Esse trabalho nos projetou a um diálogo de juventude, então a gente começou a fazer um trabalho sobre DST/AIDS nas cidades. Depois disso, a gente, já em 2003, começa a participar do que seria o Conselho Nacional de Juventude. Antes, em 2002, eu começo a fazer parte do Plano Nacional de Juventude, que é o que ia balizar o Estatuto da Juventude, que foi aprovado em 2013. Olha só como é que é. A gente não sabia onde ia dar tudo. Pois é. Então eu entro para dentro da construção do primeiro Conselho Nacional de Juventude, que foi para organizar a primeira conferência, para aí sim ter o primeiro conselho eleito.
participo da elaboração de uma política pública focado para a saúde integral do adolescente e do jovem no Ministério da Justiça, sou membro da Rede Desarma Brasil, ou seja, eu começo a participar ainda muito novo de muito movimento. Foi orgânico assim? Você foi entrando? Foi orgânico pelo que nós fazíamos em Ceilândia. Ah, massa. Porque não era comum jovens querer debater política ou querer debater sociedades vindo do lugar que a gente vinha. Isso não era para nós. Por que essa turma reúne tanto jovem numa escola para debater saúde? Aí começa a ficar interessante para uns, problema para outros. Então a nossa formulação, nosso engajamento permitiu que a gente participasse de uma reunião, que levava para outra reunião, que participava de uma atividade. Quando você via, você já estava no momento. E eu acho que eu peguei essa geração de construção de espaços, obviamente, vindo do primeiro governo Lula, que democratizou o acesso à participação. Eu participei de quase todas as conferências que o Distrito Federal e o Brasil desenvolveu. Fui membro do Conselho Distrital de Segurança Pública, participei da Conferência Nacional de Segurança Pública, participei da Conferência Nacional de Cultura, de Esporte, a da própria Juventude. Então isso tudo foi nos cacifando a ter um lastro não só do trabalho de base lá no território com o tema juventude, que era o que a gente mais se debruçava, como também nacionalmente para o que seria a política pública. Mas o despertar da institucionalidade, que eu acho que é o foco, é como é que você chega no primeiro mandato, Sim. ele só veio depois de 2014, quando a gente, como todo mundo, as pessoas sempre pressionaram para a gente vir. Mas isso nunca estava no meu radar. Né? Primeiro que eu não acho que a institucionalidade é o que vai resolver tudo. Nós temos que ter a institucionalidade, mas tem que ter um movimento popular, sabe? Nós temos que ter a classe trabalhadora organizada. Se o poder não for popular, o que está ali é só vitrine. E eles têm que se comunicar, né? Esse é o mais importante. Permanentemente. Tudo tem que se comunicar. Então foi quando, depois de muito tempo conversar, a galera falou, cara, por que você não tenta? Eu falei assim, olha, vamos construir isso coletivamente. Porque é isso, assim, é natural você ver nas figuras políticas, até do campo da esquerda, que grande parte das figuras são figuras da classe média, Sim. que tem tempo para militar, sabe? Que não tá na ordem do dia dele o pai pressionando para pagar uma conta, sabe? Ali não é isso, né? E grande parte da periferia que tem militantes políticos acaba não avançando muito porque o cara tem que trabalhar e tem tempo para militar, né? Aí fica difícil. Agora que ele fala, ó, valeu, não vou conseguir militar, vou cuidar da minha vida, né? Nós tivemos essa oportunidade de conseguir casar essas duas coisas, né? Essa coisa de estar nesses momentos estratégicos, mas também de saber aproveitar esses espaços. Então a gente começa a construir desde 2014 o que seria esse objetivo de ter um mandato periférico que falasse a nossa língua, entendendo as nossas dores, mas que também saberia o trânsito, né, o caminho que o modus operandi da política traz. Porque aquele espaço ali não é nosso. Aquele espaço, a CLDF não está nem sequer preparada para nós, Mustafa. Nem para minha, pelo que a gente se veste, pela forma como a gente se fala. Sim. As pessoas ficam, inclusive, surpresas porque um deputado come uma marmita na barraquinha da frente da CLDF. O que deveria ser natural. Né, Vini? É o que deveria ser natural. E a gente não faz isso porque é propagandista, nada. Eu não falei pra ninguém que eu ia estar lá. Eu simplesmente desci pra almoçar e almoço lá. Uhum. Aí a mulher da cantina fica impressionada, os trabalhadores passam, ficam impressionados. E você fica falando assim, mas vem cá, há 6 meses atrás eu não era deputado. E eu almoçava aqui. Então, assim, essa galera não tá preparada muito pro que a gente de fato veio fazer. Agora a gente tem que ter cautela, paciência, pé no chão, nada de afobação, para entender que tem muita caminhada para passar, muita coisa que a gente vai aprender, mas também muita coisa que a gente veio ensinar. Então, essa vontade de estar aqui não foi uma vontade, foi uma consequência de um trabalho histórico, conjunto e coletivo. Pô, eu acho muito nobre. Qualquer pessoa entrar na política com a vontade de emancipar a própria sociedade, emancipar o próprio grupo social e própria comunidade, enfim. Eu vou fazer um pouco de advogado do diabo aqui, claro, só pra gente puxar alguns contrapontos. Você, em algum momento, ou alguém chegou pra você e questionou, tipo, pô, Max, rapidão, antes de começar tudo, você quer que eu te chame de senhor por conta do deputado? Não, chama de senhor não. Pode chamar demais, fica tranquilo. A galera... Porra, igual, fica nessa, não. Pode chamar. Ninguém nunca chegou pra você, não? Ou você já teve esse sentimento de... Ô, Max, tu vai entrar lá num ninho de cobra, bicho. E tu... Porra, o que você pensa em mudar, o que você pensa em tomar de atitude, de ação, talvez você não tome, talvez você se frustre.
talvez você se corrompa, não tô falando que isso vai Uhum. acontecer. Isso já passou pela tua cabeça ou alguém já tentou te dar esse aviso, de certa forma? Isso já aconteceu? Claro. É normal isso? É comum. É. É comum. E por que é comum? Primeiro, é comum por dois fatores, eu imagino. Primeiro, pela história política brasileira. Uhum. Quem tá lá são grupos econômicos pré-estabelecidos de interesses próprios. Então é natural que nosso povo, olha, esses caras só votam pra eles, pô. No final das contas, são tudo pra eles. Isso aí é uma coisa que tá dada, é do processo. E o segundo é que aquelas pessoas, e quase sempre as pessoas que querem entrar, elas acham que vão fazer a revolução naquele espaço. É. A gente já entra ciente dos limites da institucionalidade. Mas Por isso você acha que é uma ilusão? Por isso que eu falei aqui, não, eu só acho que ela sozinha não resolve, nós temos que ter clareza disso. Não adianta eu estar lá sozinho se a gente não tem um movimento popular aqui o tempo todo. Não adianta eu achar que eu sou oposição e não querer dialogar, não querer resolver. Vem cá, o que nos une aqui? É o que me interessa. Não me interessa se o cara vota. Eu sei assim, tudo bem, eu não gosto da sua ideia, da sua ideologia. A gente vai disputar na tese, vamos tentar transformar, mas vem cá, o que nos unifica aqui? Aquele ponto não nos unifica, nesse ponto aqui a gente tá junto. Agora o resto aqui a gente pode. Se a pessoa tem tranquilidade disso, ela se frustra menos. Não quer dizer que eu não vou me frustrar. Eu me frustro por semana. acho que tem coisa que podia ser mais céleres. Acho que tem coisa que não precisava de muita burocracia. Tenho quase certeza absoluta que os nossos territórios são precarizados por uma estratégia política. Entendeu? Não tá lá à toa. Não, Mustafa, não é à toa que os nossos bairros alagam, mano. Não é à toa que nossos bairros o caminhão do lixo passa pouco. É porque aquela galera às vezes não tem a voz ou grita necessariamente que qualquer outro bairro, talvez de classe média, que o cara é promotor, advogado, desembargador, ligaria pro governador e falaria, pô, vem cá, tem um lixo caindo na minha rua aqui, não, vamos lá, limpa logo. Eu sei que essa micropolítica acontece. A gente sabe que essa micropolítica acontece, né? Por que falta médico no nosso hospital? Por que falta professor na nossa escola, cara? Mas... Então não é por acaso. É uma estratégia, assim, que como se fosse assim, a gente aceita tudo. Uhum. E por aceitar tudo, não importa se a janela tá quebrada, se a escola tem um muro alto e não tem estrutura, se lá vai faltar professor, bem, é o que deu. Sabe, não é... E aí falta aquela vontade. Então, assim, pra evitar se frustrar muito, que eu acho que a gente se frustra, sem dúvida nenhuma eu vou me frustrar. Uhum. Porque a gente todo mundo que chega com muita ideia, muito tesão e tal. Eu quero manter ele. Mas qual é a nossa diferença que é fundamental, Mustafa? Eu não tô dizendo que a gente não vai passar por isso, de se frustrar ou não, mas que eu acho que nós temos uma diferença. É que nós não chegamos aqui devendo nada pra ninguém. E o que nos sustenta é o movimento popular. Ele é a base central. Então, eu tenho que estar atrelado ao movimento popular para ele me fiscalizar, gerar pressão, inclusive, nas nossas ações, e não deixar a gente desvirtuar. Porque se demora, daqui a um pouco eu tô falando a fala dos caras. Querendo andar só no lugar dos caras. Vai até tirar o boné, pô. Aí não. Mas talvez, assim, eu falo do boné, porque eu sei que com o tempo, às vezes algumas pessoas vão me ver sem boné, né? Mas eu acho que nós estamos aqui com um boné meu, eu sei o que ele representa, sabe? Eu sei a afronta que ele provoca nesse espaço. Então, assim, se a gente não tem atrelado essa tranquilidade, e quando eu falei da marmita, porque é o que aconteceu mais recente, não quer dizer que eu não vou almoçar num restaurante que é diferente, melhor, não. Não tô dizendo o seguinte, é que se a gente não se ligar, a gente começa a perder o tom. E você perder o tom, você se distancia do que realmente você... Porque lá dentro é uma máquina de moer gente, é o seguinte, a ordem do dia. Às vezes você tá pensando num projeto, você tá discutindo outro que não tem nada a ver com o que você entrou, que você quis almejar, você não é base, o cara não tá afim de votar as suas coisas, a emenda que você manda os caras não quer aprovar, isso eu sei. Só que se você coloca o povo na jogada pra cobrar, aí não tem arrego. Aí, meu irmão, vai ter que explicar para um conjunto de pessoas e não só para um parlamentar. Então eu penso que se as pessoas têm clareza disso, do limite da institucionalidade, a frustração tende a diminuir. E aí nós vamos seguir com os instrumentos que nós temos, né? Acho que esse é o mais importante. Bom, nenhum problema se resolve com denúncia, pelo visto. Não existe isso, né, na política. O que você falou aqui agora, na cabeça de um cidadão comum como eu, que não estou envolvido na política, dá vontade de chegar e falar, pô, Max, como é que a gente denuncia isso, então? Como é que a gente, como população, entra lá e denuncia uma ação ou uma omissão da falta de um médico num hospital em qualquer cidade
Bom, aqui em Brasília a gente chama as cidades aqui, o que seria o interior, porque meu público é mais nacional, mas o que seria o interior são as cidades satélites aqui. Por que está faltando saneamento básico? Por que está faltando? Por que tem buraco em tudo que é cidade, em estrada? O que está acontecendo? Como é que a gente denuncia? Como é que a gente vai atrás? Por que eu não consigo fazer isso como sociedade? Ou eu consigo? Isso que eu ia falar, consegue. Tá. O problema não é a denúncia. A denúncia a gente faz, aponta e pontualmente se resolve. Só que entende que é pontualmente? Sim, entendi. O problema é estrutural. Então não basta só a denúncia, nós temos que gerir o orçamento. O orçamento tem que ser participativo, o povo tem que dizer para onde ele vai. São 53 bilhões de orçamento a capital do país tem. Para onde ele vai? Ah, bacana, tem quase 10 bilhões que vai para segurança pública. Legal, qual segurança pública está indo? Para qual efetividade? Para qual é a efetividade disso no nosso território? Todo mundo se sente seguro? O instrumento que está sendo aplicado é de fato eficiente? Nós temos que dizer e debater. Ah, vai quase 10 bi também para educação, mas qual é a educação? Uhum. É a valorização do profissional, do professor, que quer ficar em sala de aula, ou aquele que desestimula o professor e faz ele abandonar e por isso nós temos falta de professor? Entende? É aquele que tem estrutura de ponta, ou é aquele que é só uma sala quadrada com gente lotada dentro e você fala, mano, é um depósito de criança. Que escola não tem que ser depósito de criança. O ensino-aprendizado, isso acontece na rua. Eu sou pedagogo de formação. Só que entende que é isso. A sociedade já denuncia, mas a gente tem que tomar as estruturas. E por isso que é importante sempre repetir a ideia do poder popular como frente fundamental para a mudança dessa estrutura. Porque reclamar, a gente reclama todo dia, grupo de pressão que mais tem. Mas Sim. por que os grupos organizados de pressão lá anda e o da população de um interesse não anda? Porque, cara, a classe trabalhadora está acordando cedo para fazer essa cidade funcionar e não está tendo tempo de chegar lá para reclamar, entendeu? Então, por isso que nós temos que ter tranquilidade de estar no território sempre, de buscar esses canais, de ter essas informações e de pontuar isso que nós estamos pontuando. Obviamente que muita coisa é do executivo, né, do legislativo. Mas se o papel do legislativo, além de legislar, que eu acho que tem muito projeto de lei, e a gente vai indicar alguns, é verdade, mas tem muito, é fiscalizar o que já existe e para onde está sendo aplicado. Se tem boa experiência num país, num território, numa cidade, por que a gente não traz para o diálogo essa boa experiência? Né? E outra, qual é o sentido que nós estamos formando da agenda da governança pública? Por que o médico prefere abrir uma clínica do que servir um hospital público? Será que é só financeiro? Nós temos que fazer esse debate, porque se a gente não debater essas estruturas, a gente vai ficar tentando resolver sempre com paliatividade e o que interessa mesmo, que é a mudança estrutural de uma qualidade de vida, do bem viver, que todo mundo tendo acesso, aí muda até a perspectiva de país, como cada um, né, enxerga. Com certeza. Tem muita pergunta, tem muita coisa que eu vou falar aqui com você que parece muito óbvia. Mas eu acho que é importante. Não existe, obviedade mas é muito importante falar ponto a ponto de muita coisa. Quando você fala em diálogo, é assim que eu imagino também que a sociedade tem que evoluir para uma resolução de problemas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre diálogo, o que é falar sobre diálogo? Porque não é chamar um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores e fazer uma reunião, fazer um comício. Não é assim que acontece. Como que acontece o diálogo com a sociedade para apresentação de pautas, apresentação de orçamento? Como que isso acontece normalmente? Como deveria acontecer, aliás, né? E como que deveria? Pronto. Melhor como deveria acontecer. Primeiro que é o seguinte, a democracia dá trabalho. Você não quer ver no Estado democrático de direito, dá trabalho. Aí você vai para um Estado autoritário que você não precisa ouvir ninguém, você decide e toca de caixa. Eu acho que o primeiro entendimento é que, olha, ouvir e dialogar é entender que você vai trombar os divergentes, os antagônicos, os críticos, os que concordam com você. Esse é o processo do diálogo. Você precisa ter tranquilidade de enxergar de fato o que é interesse pessoal, interesse corporativo e interesse coletivo. E o diálogo passa por tudo isso. Hoje em dia nós temos um diálogo nesse sentido, mas por pressão. Os grupos organizados têm até seus próprios lobistas. Eles fazem os grupos de pressão para deixar aquela pauta andar, não andar, não sei o quê, faz pressão. Isso é do modus operandi da política brasileira. Mas como isso não por interesse da sociedade, não, por interesses... Não, do mercado econômico, dos grupos corporativos. É assim que circula a política, é pelos grupos corporativos, não é interesse do povo. Foda. Certo? Como é que deveria ser? Exatamente com participação popular. E aí você faz uma agenda extensa.
Como é que você faz essa agenda extensa? Dá para ouvir todo mundo? Não. Não. Mas você faz o quê? Como nós já fizemos. Você cria o Conselho de Segurança. Aí a galera que tem interesse nessa pauta se organiza, trabalha, batalha, vai para conferência, se elege delegado, é membro do conselho. Você faz vários conselhos, esses conselhos depois se encontram num grande conselhão e vão trazendo essas pautas para dentro da formulação política. E dentro desse conselho tem tudo: o divergente, o crítico, entende? Saquei. Esse é o processo da diálogo. Só que isso leva tempo. E muitas vezes as pessoas não querem levar tempo. Primeiro porque dá trabalho, e outra, porque não vai de encontro ao interesse desse grupo corporativo, econômico. Então, assim, nós temos muitas boas práticas de formulações da sociedade civil, da participação popular, desde moradia, meio ambiente, a transporte público, a segurança pública, que não andam por um interesse da gestão daquele momento político para aquilo resolver. E não é financeiramente só, não. É de decisão mesmo, de rumo, de como o Brasil vai fazer. Então, assim, esse processo do diálogo pode parecer assim, é simples. Não é simples. Vou dar um dado. Desde da eleição de 2018 e 2022, que nós viemos, nós temos uma metodologia chamada Debatendo as Cidades. Roda 15 cidades que a gente escolhe prioritários, das 33, em praça pública. Bota a cadeirinha, papel. Literalmente mesmo, né? E Falando chama, literalmente e com a tá pessoa. aí as fotos nas nossas redes, só buscar. Massa. Chama a comunidade, setor organizado, para da juventude. Vem lá, o que você gosta da sua cidade, o que você não gosta, o que você queria que mudasse. Isso fez com que nós tirássemos uma síntese das cidades. E fizesse, inclusive, que a nossa proposta fosse alinhada ao que a pessoa está pensando. Então, fica parecendo que é demais? Não, o Estado tem condição de ter equipes que rodam. Por exemplo, vou dar um dado que a gente está pesquisando agora. Tá. Nós temos algumas UBSs em Ceilândia que funcionam até às 22 horas. Uhum. Você sabia? Não. Porra, quando a Deise estava aqui, ela falou um monte de coisa sobre a enfermagem que eu despenquei. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu até me senti um pouco envergonhado de não saber como as coisas funcionam. Mas não é o seu papel saber. Sim, sim. É o papel do Estado fazer com que você saiba. Sim. Porque se tem um equipamento no nosso território que funciona até às 22 horas, que exatamente foi pensado para poder acessar a classe trabalhadora que chega às 6 horas da tarde e não tem acesso ao posto de saúde, que é a UBS, vai acessar a UBS porque o filho está com febre, machucou, não vai lotar o hospital, nós precisamos que isso seja enraizado no território. Sim. Até para fazer com que aquela UBS permaneça aberta até as 22 horas. Porque senão, se você não sabe, eu não sei, quem está acompanhando a gente não sabe, o governo vai chegar e falar assim, olha, abrimos a UBS até 22 horas, está gerando aqui o TPD, que é a hora extra, vamos fechar, porque não tem pouco uso. Mas não teve diálogo com a comunidade para usar a UBS. E melhor, o pior, né, que dentro do debate, é que a gente sempre pensa a saúde como ausência de doença, ou pensa, né, a saúde como ausência da saúde, né? Sim. Ele tá doente, assim, Sim, e não como sim. qualidade de vida. Sim. Ou seja, eu crio o hospital e o posto de saúde na esperança que alguém vai se ferrar e vai precisar dele. E não como espaço para você pensar o bem viver, prática esportiva, laboral, melhorar a sua educação alimentar, sabe? Reduzir gordura, reduzir açúcar, que acontece na UBS. Eu acompanho as técnicas de enfermagem que faz trabalho em grupo. Só que olha o tamanho da cidade que cresceu e o tamanho da estrutura de saúde que tem. Então você continua tendo hospitais sendo superlotados por baixa complexidade que resolveria na UBS, que está aberta até as 22 horas e no território dela tem um e ela não sabe. Então, o diálogo, ele transcende eu achar que as pessoas vão pesquisar porque agora tem internet, ele vai pesquisar. Não, nós temos que fazer chegar a informação nele. E tem que ser massiva. E outra, cada território, isso é muito doido na saúde. Não sei se a Deise, ela tem mais propriedade para falar, né? Então, Deise, minha camarada, me desculpa se eu falando aqui alguma coisa pra caramba. Mas veja bem, as síndromes nas cidades não é para todo mundo no mesmo território. Cada território tem uma singularidade. Sim. Tem território que tem a população mais idosa. Ela carece de um tipo de problema específico. Uhum. Tem uma população, tem um território que a taxa de natalidade é muito grande, depende de uma área da saúde que é diferente, entende? Então você tem que entender, inclusive, como é que seu território está reposicionado para conseguir, inclusive, ter profissionais ou clínicos gerais que acompanhem especificamente aquela questão. Então isso é uma forma de diálogo.
A gente sempre pede que tenha que ter UBS até 22 horas, meia-noite, porque a classe trabalhadora precisa acessar a saúde, não lotar o hospital. Só que eu faço e não divulgo. Eu fiz uma propaganda na TV. Não, a quem interessa não tá conseguindo ver a TV nesse momento. Nós precisamos fazer uma sobreposição, essa palavra eu vou repetir sempre. Tá. Sobreposição de ações o tempo todo para poder atingir a população. Busca ativa, divulgação nos pontos de ônibus, nas escolas com as crianças, que hoje em dia a escola é o equipamento público no Distrito Federal mais enraizado no território, cara. Eu tava hoje... Pra ter ideia... Acho que nós devemos ter de equipamento de saúde um pouco mais de 100 e poucos equipamentos de saúde no DF todo. Caralho. Só Ceilândia tem 90 escolas. Caralho. São 5 mil alunos. É a maior regional de ensino. A Ceilândia ela é maior que muito país. Não é. Se ela fosse um município, ela seria um dos 100 maiores do país. Mas veja Sim. bem, é na escola que você consegue fazer a informação ser difundida para as casas. Então você tem que trabalhar com as crianças, fazer esse processo. Então você tem outros meios. Nós precisamos trabalhar nisso. Isso é um diálogo também. Porque às vezes você abriu um posto, por exemplo, ou um OBS, né, que é o termo, num lugar que quem precisa mesmo não consegue chegar porque não tem ônibus. Porque a UBS, historicamente, foi construída quando a cidade desenvolveu, só que ela se pendulou para uma área que o cara tem 6, 7 quilômetros até ele. Mano, tô doente, como é que eu consigo andar isso tudo, Exatamente, né? Sim. Então você precisa reorganizar. Até isso tem que ser pensado. Então, não se pensa política pública da cabeça nossa. Isso é outra coisa que eu vou falar muito aqui. Eu vou falar sempre na minha vida política. Nós não podemos pensar os nossos problemas ou as soluções com base na nossa experiência. Então, eu nunca vou chegar para alguém e falar assim, eu consegui, você consegue. Não, que isso. Porque eu sei que foi difícil para chegar. Claro. Eu sei que foi difícil manter. Eu sei o quanto barreira Então, nós temos que entender os limites, mas ajudar nesse limite da contradição, como é que ele avança esse processo. Esse é o primeiro ponto. E eu vejo muito isso na política. Pessoas que têm vidas confortáveis com soluções simples. Mas é só querer, pô. É só querer. É só querer, é só querer, acorda mais cedo. Acorda Fala mais isso pro cedo. trabalhador que já acorda às 4. Porra, Cara, é isso. É uma desconexão. Sabe, é desconectado do processo. Da vida, da então, realidade. assim, mas isso é comum. As Sim, pessoas, com certeza. por exemplo, não é porque eu consegui militar, chegar aqui, que eu vou achar que esse caminho é fácil para todo mundo. Não é. Eu tenho que criar as condições que facilitem para as pessoas. Para eu dizer, agora você tá no pé de... Nem é igualdade, é equidade. Claro. Depois nós debater igualdade. Vamos debater equidade. Esse é o caminho. Mas se isso não existe para todo mundo, as relações são diferentes, né? Esse lance dessa meritocracia que pregam é exatamente o problema do hospital que você falou. Porque é muito mais fácil você lidar com um problema pontual do que você cuidar dessa pessoa em todo o outro âmbito da saúde dela, igual você falou, atividade física, cultura, enfim. A nossa relacionado. Saúde hoje é biomédica. Você chega no posto, na unidade de saúde, onde for, ele vai olhar pra você, o que você tem? Eu tenho tal coisa, bacana, passa um remédio. Não faz um exame. Sabe? Mas porque vai demorar o exame. Não é pra demorar. Porque eu tenho outra coisa que a população precisa também entender, que é assim, todo mundo quer, a gente tá vivendo isso agora, todo mundo quer um hospital perto de casa e um transporte que pega ele na porta da casa dele e leva pra qualquer lugar. Isso é o sonho de todo mundo. Só que como é que funciona na prática? Não pode funcionar assim. Você tem que ter um local que radia o mais fácil acesso a você, mas a todo mundo. Sim. Na saúde não é diferente. Então, eu não preciso ter necessariamente um hospital de alta complexidade em cada território. Eu tenho que ter equipamentos espalhados em regionais que atendam aquela regional para as demandas específicas. Você tem quanto tempo que você não faz um raio-x, por exemplo? Não faço ideia. Razoavelmente tempo. Então, eu não preciso ter uma unidade que tenha uma central de radiologia dentro de um hospital só. Não, tem que ter um lugar de central de radiologia que atenda 3, 4 cidades, mas que garanta que as pessoas circulem por ele, entende? Que seja de fácil acesso para todo mundo. Porque você pode ter outros equipamentos ali, ou outra demanda específica. E aí sim o hospital, com a sua complexidade, ele existe. Né? Então, assim, você pode pensar estratégias de sobreposição de ações na saúde, na educação, complementar a esse processo. Senão, a gente vai criando sempre equipamentos e vão dispendiando e não acessa o conjunto da população, acessa uma parcela específica ainda, entende? Mas como é que você chega para lutar a favor disso tudo, sendo que a concentração, principalmente a gente está falando de hospital em específico aqui,
a concentração, o raio-x, esses exames, as ressonâncias, exames muito mais delicados e específicos, tá toda concentrada aqui no plano. Aí é o que é o debate, tem que Como descentralizar que a tudo. gente descentraliza Você tem que descentralizar. a saúde específica, não a geral? Porque também a cidade, a forma como. Aí pegando Brasília, tá, gente? Como experiência, assim. Que em vista de outras cidades, as periferias têm esses equipamentos com pouca concentração ou com deficiência ainda para atender o conjunto que a cidade cresceu, mas existe. A questão é que, de fato, historicamente, você tem um hospital de base que é referência e tem tudo. E atende Brasília toda. Só que olha a distância do hospital de base para Planaltina. Porra. Então era razoável ter um complexo que tivesse a mesma estrutura do hospital de base em Planaltina, em Sobradinho. Que as pessoas ali Dos próximas extremos, né? podiam ir. Por exemplo, se tivesse em Planaltina, quem é de Sobradinho ali conseguiria acessar mais rápido Planaltina do que chegar aqui no hospital de base. Você pega ali a área do Recanto das Emas, Santa Maria, Samambaia, Gama, se você tivesse uma ponta ali com referência, todo aquele know-how chegaria primeiro lá do que vir para cá. Então isso tudo é um pouco de estratégia também de como funciona. E tem detalhes que a gente não domina muito, tem que tomar cuidado, que é isso, assim, que é, mais uma vez, que é um mapeamento. Você precisa ter, nós estamos falando da saúde especificamente, que tem caixinhas, né? Você tem a saúde do idoso, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do homem, sabe? São várias caixinhas, aí tem a campanha isso, é uma rede genial, fundamental, cara. Quando você entra no SUS, difícil é entrar, mas quando você entra no SUS, cara. Mas qual é a grande demanda, qual é o grande problema do SUS? É exatamente os exames. Aí o médico fala, como eu vou passar exame se essa mulher vai ficar 1 hora na fila? Por quê? Você tem apenas um lugar concentrado que atende todo o Distrito Federal. Então você precisa centralizar. Então quando eu vejo o governador falando assim, vou criar mais um hospital, eu falo, será que é o hospital mesmo que a gente precisa nesse território? Ou a gente precisa facilitar o acesso desses equipamentos que existem perto? Que bacana, vamos criar. Talvez os dois, na verdade, né? Mas depende. Lógico que o orçamento e tudo mais. Sim, mas depende. Assim, nós podemos ter hospitais. Mas, mais uma vez, qual é a linha específica da saúde? Você tem baixa, média e alta complexidade. Uhum. O hospital é média e baixa complexidade. Qual é a maior demanda hoje quando você vai num pronto-socorro? Agora à noite, se a gente for, é da baixa complexidade. Nós temos que começar a pensar a estratégia de saúde da família enraizada. Sabe? As pessoas precisam comer bem para não ter diabetes, para não ter sobrepeso, para não gerar problema no futuro. Entende? A pessoa precisa ter uma qualidade de vida melhor. E para ter qualidade de vida melhor, como é que eu tenho qualidade de vida melhor se eu passo 2 horas no transporte público? Pra ir e pra voltar. Eu perdi 4 horas do dia. Rapaz, não tenho tesão nem pra fazer uma caminhada na rua. Então, isso tudo tá conectado. Saúde mental, sabe? Tempo com as crianças, tempo com a família. Isso tudo leva em consideração. Então, às vezes, você cria um hospital, mas você não resolve o problema de saúde. Porque o hospital vai continuar sendo aquela referência da doença e não da qualidade de vida e do bem viver. Então, não sou contra a construção do hospital. Eu tô dizendo assim, será que de fato é aquilo que realmente resolveria o problema naquele território? Uhum. Ó, tira, por exemplo, como nós temos hoje, Hospital Paranoá, aí você tem do Gama, Ceilândia, Taguatinga, o próprio plano piloto que tem uns 4 ou 5 hospitais, que é a HRAM, Base, HMIB, o HUB, Hospital da Criança, se não me engano, né? 4, 5 ali. Hospital de Samambaia. Você tem hospitais que já estão minimamente desregionalizados, estão ali pontuados. Aí você acompanha, por exemplo, a questão dos leitos. Tem a central de leitos. Você vai acompanhar os leitos. Bem, o que a OMS preconiza sobre leito de hospital? É difícil, né? Porque você não tem como saber quanto tempo a pessoa vai ficar no leito. Mas, em média, um leito de UTI, vamos pegar ali cirurgia simples, etc., a pessoa, dependendo da gravidade, ficaria até 5 dias. Por quê? 5 dias você trata o trauma, depois ela cai para um SEMI, quarta enfermaria alta. Certo? A média é de 15 dias. Ou seja, um paciente fica ocupando uma vaga de mais 2 pessoas no prazo, se a gente seguir essa... 15 dias, a média? Essa média, a média, tá. Né? Isso quando eu olhei. Pode ser que tenha mudado agora. Por que aquela pessoa tá lá 15 dias? Vou dar um exemplo agora. Tem um rapaz que a gente tá tentando acompanhar que já tem alta para ir pro home care. Samambaia. O pai dele já ganhou. Olha, o paciente pode ter o home care, ou seja, então o Estado precisa acionar que vai fazer o home care com ele, que é garantir que ele tem acompanhamento, o tratamento, a medicação em casa. Bem, aí o Estado não garantiu ainda.
esse cara tá 3 meses no UTI. Podendo estar em casa. Uhum. Enquanto isso, nós não conseguimos também nem melhorar a qualidade de vida dele, da família, e nem ter acesso àquele leito para outra complexidade. Mas cara, isso é E porque às é um vezes, absurdo isso. não é absurdo, mas assim, parece absurdo, mas é o modus, é a prática. Aí, por que o cara fica em média 15 dias? Porque o médico que atendeu ele é que pode liberar ele. Às vezes o médico não vem, vem na outra semana. Mas isso é falta de canetada? Isso é falta de alguém liberar? É falta de... É Muitas burocracia, vezes- é isso? Muitas vezes é puramente mera burocracia. Às vezes, mas às vezes também é a necessidade médica de você olhar para o paciente e realmente dizer se ele tem que voltar para casa. Então, esse rito, ele existe. Então, nós precisamos o quê? Fortalecer também o campo de profissionais dentro do hospital para isso acontecer. Eu canso de receber ligação de pessoas, Marcos, eu preciso de leito, preciso de leito, preciso de leito. E eu falo, olha, só tira o seu pai daí, a sua mãe daí, quando você garantir a reserva de leito lá. Se você tiver numa UPA, botar ela numa ambulância para levar no outro hospital para tentar o leito e tiver um acidente no meio do caminho e uma pessoa for mais jovem do que o paciente que está a caminho, É a escolha de Sofia, né? infelizmente é assim que funciona. Ah, caraca. É difícil. Foda. Difícil pro profissional de saúde escolher. Não, claro. E assim, nenhum questionamento que eu faço é direcionado a ele. Não. Nem, Mas eles estão sobre limites, né? Com De certeza. estrutura, pô. Você chega, certeza. tem lugar que você chega lá, meu pai fez uma cirurgia de câncer de próstata. Eu botei meu pai na frente da sala de cirurgia. Faltou um papel. Que era um papel de um laudo médico. Eu fui no quarto, no hospital de base, buscar. Quando eu voltei, meu pai tava sozinho na cadeira de roda. A enfermeira já tinha ido buscar outro paciente. Meu pai falou, cancelaram. Aí eu falei, mas como assim cancelaram, pai? Cancelaram. Falta de gás. Eu falei assim, eu vou aqui Vou na Drogazil aqui do lado e compro. Não pode. Como é que você deixa faltar gás, mano? Ah. Você fala, pô, só pode estar de sacanagem, cara. Sabe, não foi assim, pane na energia. O médico passou mal. O médico infartou, não. Faltou gás. Cara. É isso. Aí você vê um senhor que já tá ali entristecido, tendo que voltar para casa depois de 2 dias dentro do internado para cirurgia, com todo o procedimento, não come, sabe? E é isso. Meu pai não falou assim, eu não tô voltando para casa porque realmente aconteceu uma fatalidade. Não, faltou o básico, cara. O básico. E não é culpa do enfermeiro, do médico, não. É isso, faltou o básico. Você tem uma rotina. E olha que nós fizemos esse gesto para acelerar e facilitar o processo. Então, ou seja, isso tudo, cara, são coisas que são muito difíceis na administração pública para lidar, porque a relação complexa ela é enraizada historicamente. Então, tem muito vício que nós temos que romper, tem muito processo que nós vamos ter que desconstruir, tem muita ideia que nós vamos ter que enraizar ainda mais, inclusive para a própria sociedade. A gente tá falando de saúde, falando sobre... Você falou da falta de uma gase e uma cirurgia tão importante de ser cancelada. É impossível de lembrar o que aconteceu na pandemia. Falta do mínimo para salvar a vida. Assim, a enfermagem brutal. salvou, a enfermagem, a equipe médica segurou esse Brasil na linha. Tá maluco, porra. No limite. Que isso, no limite do limite. Assim, faltar um equipamento, uma EPI básica para segurança só para começar, para segurança do enfermeiro, do médico, do cara que limpa o hospital, sabe? O mínimo do mínimo, a gente conseguiu deixar na mão. Né? Então, assim, não é nem algo pontual, é estrutural mesmo, é de muito tempo, é de sempre, né? É um problema de sempre. É um desafio de sociedade. Vamos ter que começar a trabalhar conjuntamente para resolver isso, com a equipe médica, sabe, com os profissionais diversos dentro do sistema de saúde, com a própria sociedade, para o Estado, para a gente conseguir ter o melhor, cara. Pô, tu virou meme, né? Meme do ônibus, né? Cara, todo mundo tá comentando isso aí, virei o meme do ônibus. Literalmente. Qualquer coisa relacionada ao ônibus, não, porra, chama lá o Max. Chama o Max, Cara, quais são os seus... quais são as pautas que você defende? Antes disso, antes de falar das pautas que você defende, é uma pergunta muito óbvia que eu vou fazer, até pela história que você contou do teu começo, mas é mais pra te apresentar pra galera que é fora de Brasília. Por que você segue a ideologia política e social que você segue e quais são as lutas que você tem dentro da política? Quais são as suas pautas?
Cara, que complexo, né? Porque assim, a nossa ideologia política que eu sigo é o que eu falei agora, né? Foi dentro da cultura hip hop. Se assemelha a um campo de esquerda. É, da classe trabalhadora como um todo, né? Então, ou seja, a nossa história política começa pelo questionamento, né? Do por que eu sou violento? Ah, por que meu irmão omite no currículo que mora na Ceilândia para conseguir um emprego? Isso é perverso. Isso já aconteceu na nossa história. Como já aconteceu com os irmãos da estrutural. Por que eu andar com um boné, eu sou abordado pela polícia e sou chamado de vagabundo? Então, você começa a discutir a estrutura do processo, começa a te colocar na situação que poderia ter e como é que a gente poderia resolver isso, né? E aí tem todas as teses que nós podemos trazer na mesa, seja ela do campo socialista, do campo capitalista e tal. Então, me coloco nesse lugar de espaço e fala pela relação histórica que eu tenho com o meu território. Show. Quais são as nossas bandeiras? Elas são diversas, né? A nossa principal bandeira é o processo da gente conseguir enxergar a periferia como potência. Historicamente, a gente resolve a eleição e segura essa cidade nas costas. Mas nós não temos absolutamente nada ao contrário, sabe? De devolutiva. É sempre assim, demorado. É sempre uma coisa que não precisa, sabe? Cara, olha só que eu vou dar uma coisa simples pra ti, cara. Essa via aqui. Tem jardim, cara. Tem algum balão com jardim lá na quebrada? Aí, a galera acha que é mínimo, mas a estética também conta. Claro. Vem cá. É o mesmo imposto? É um orçamento único. Por que a Nova Cap mantém jardim bonitinho aqui e na minha quebrada não tem? É óbvio que eu sei a resposta. Só que quando a gente pergunta, a simplicidade faz as pessoas tentar chegar na mais tensa e problemática das coisas. Nós somos desiguais, cara. Então a minha principal ideologia é acabar com as desigualdades, até nessa simbologia. Então assim, por que eu cuido melhor de um canto da cidade e abandono o outro? As pessoas não fazem isso, eles fazem por opção. Eles escolhem verdadeiro. Eles nunca vão dizer que escolhem. Mas ele escolhe. Porque se fosse pra não ter, não tem pra canto nenhum. O problema não precisa ter que, mas é a capital do país, nós precisamos manter. Sim, eu não moro na capital do país, então. O problema é quem acredita que eles escolhem ou não. Porque a comunidade, a população, a que precisa, a que tá lá sem um balão com jardim, ela sabe também. Mas a que tá aqui, não. Não tão. E ela não vai acreditar. E outra coisa, a galera fala assim, mas você acha que a galera quer o hospital ou o balão? Eu acho que eu quero o hospital, pô, não tem um... Só que a gente não tem nem o balão, entendeu? Quem dirá o hospital? A gente não consegue nem o balão. Nem o balão, cara. Então, assim, isso é uma coisa importante. Nosso povo precisa entender. Acho que a principal ideologia nossa é essa. A redução de desigualdade e a gente conseguir centralizar os recursos dessa cidade com mais econicidade, sabe? Com coisa equânime mesmo, sabe? Esse é o maior desafio. Eu posso me frustrar, eu posso me chatear, mas isso tá no nosso radar, cara. Sabe? De conseguir explicar pro povo que ele já sabe que tá passando não é por acaso, mas que vai acordar todo dia, porque se ele não fizer isso, nem viver, ele vive mais, sabe? Você acha que a direita ela tem alguma entrada nesse discurso? Tem. Eu enxergo a direita por dois campos. Tem aquela direita que é a direita formulativa, que nós vamos debater nas ideias aqui, que faz você pensar, refletir, aprimorar, encaminhar. Tem um campo que né, nem acho que é direita, que não tem nem campo formulativo, que é o que nós vivemos nos últimos 4 anos aqui. Essa direita aí não tem campo formulativo nenhum. Nenhum. Só palavrinha de ordem e jogralzinho. Não tem nada, né? É a família tradicional brasileira que quebrou o palácio. Aí quando você vai ver a ficha corrida, só tem gente boa lá, cidadão de bem no rolê. Eu ainda coloquei na pauta aqui. Que a gente vai falar sobre isso, sobre a senhora lá que cagou na mesa do Alexandre de Moraes. Não sei se você viu dessa senhora. Cara, isso é ridículo. Olha o nível da galera. Vai fazer. Os caras. Isso é. Porra. É porque parece que essa senhora. Cara, olha só onde nós chegamos. Essa senhora cidadã de bem a porra toda, ela foi presa já por tráfico, por uma penca de crimes aí, e tava lá pagando da paladina da moralidade. Eu até acho assim, uma coisa importante dizer que assim. Se ela foi punida e pagou, tá tudo certo.
Porque senão isso é uma brecha Não, que também pode com cair pro certeza. nosso lado de que nem faz nada na quebrada, que Com é, certeza. o cara teve passagem, mereceu morrer. É. O problema é a hipocrisia. O problema pra mim é a moralidade. É a moralidade que fala, não, nós Exato. queremos um país sério. Blá, blá, blá. Pô, o país sério que vocês querem cagando na mesa de alguém. Pô, cara, na boa. Essa chamada direita, que eu não chamo como direita, isso não tem diálogo. Lá dentro você consegue ter diálogo com esse Consigo. Não, com esse espectro aí. esse espectro. Esse espectro, eu espero. Com um reacionário não, mesmo e tal. Eu espero. Não vi ainda. Vamos ver como é que vai se comportar a partir de fevereiro. Ah, não chegou ainda você? Pô, não, mas eu espero que lá na CDF nós não tenhamos esse nível ali. Nós temos umas percepções, até ontem eu fiz uma fala nesse sentido, assim, nós temos algumas percepções que é isso, assim, de algum campo que tende à direita, e às vezes ela escorrega em algumas coisas, e aí eu acho que é o interessante da política, quando você chama para reflexão, que é o que eu fiz ontem, né? Tava todo mundo ali, de gente tirando comissão para apanhar presídio, dizendo que as pessoas estavam em situação degradante, mas a gente denuncia o sistema carcerário há anos e vocês já chamavam a gente de protetor de bandido. Olha como é que... Tá vendo como as coisas mudam? Quando é preto e pobre, mano, não importa, cara. O bandido bom, o bandido morto caiu rapidinho, né? Caiu rápido. Essa senhora já não pode ser a bandida bom, bandida morta. Não pode. E essa tese não é nossa, que a gente não concorda com isso, entende? Uhum. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, o problema não é a ficha corrida da pessoa. Porque se ela cumpriu e pagou, esse é o processo que a gente acredita. Esse é um processo legal, inclusive. Que a gente acredita. Sim. O problema é essa aí, a moralidade, essa coisa sabe, de dizer que é o certo e tal. Então, cara, nossa ideologia é essa, sabe? Seguir sempre pelo que a gente acredita aqui. Cara, eu tenho uma... Eu vou ter que confessar uma parada pra você. Eu falei assim com a Daisy também. Você tá diretamente agora envolvido na CPI, que vai investigar tudo que aconteceu, né? E, pô, eu acho que eu tenho culpa nisso. Eu saio pouco com meus amigos. E toda vez que eu tô marcando algum rolê com um amigo, tá dando uma merda em Brasília. Então, Não marca mais não, então. Bebo café só aqui, cara. Porra, no dia 12... Acabaram com o churrasco, mano. Olha só, eu tava desde a pandemia pra Cara, encontrar que uma família merda. de gente amiga. Demorou, fizemos um maior encontro, aquela coisa de todo mundo se juntar num dia que todo mundo ia estar junto. Mal terminamos de comer, cara. Porra, aconteceu exatamente isso. No dia 12, porra, não vejo um bando de amigos a uma cota. Aí, aniversário de um brother lá no Brasília Shopping, do lado da merda toda. Eu chego lá, de repente a gente tá jantando, fecho a porta do restaurante. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu olho o Twitter, estavam quebrando tudo lá, aquela porra toda que aconteceu. Loucura. Aí no dia 8, falei, pessoal, porra, a gente precisa se reunir, né? Então, vamos sair, vamos... Tem aqueles restaurantes lá do Mané. Falei, pô, vamos lá no Mané. E, pô, a gente tá indo pra Esplanada. Eu falei, ué, que porra é essa? Outra vez. Confusão. Então, assim, eu acho que Fica em casa. tem que me parar. É. Tá? Mas, cara, vamos lá. Eu conversei com o Fábio logo depois do incidente do dia 12. Uhum. O primeiro. E eu já mostrei uma preocupação muito grande disso. Eu falei, cara, vem cá, como é que eu me sinto seguro? Porque naquele dia eu pensei que eu ia ter que sair na porrada com manifestante não, né? Com terrorista mesmo. Porque eu falei, cara, esses caras entraram no shopping. Eles tentaram invadir o restaurante. No dia 12. No dia 12. Aí ele falou, olha... Aí, enfim, deu toda uma explicação lá, falando sobre o compromisso de todos vocês com a segurança pública. E poucos dias depois, a gente teve talvez o maior ataque à nossa democracia já registrado. Nesses últimos tempos, sem dúvida. E aí, cara, o que aconteceu? Você como parlamentar, porque imagino que todo parlamentar possível foi chamado na hora pra ter que ou resolver ou ter que acompanhar alguma coisa. Como é que foi o bastidor disso tudo no dia? Eu não sei como é que o outro campo se organizou. O nosso foi acabar o churrasco, né? E todo mundo fazer videoconferência. Eu tive que pegar um cantinho lá da casa da colega, servir de escritório. E a gente primeiro quis... Assim, é sempre importante dizer que assim, a gente não toma decisão com calor da emoção. É um olhar específico do momento e o grau que esse momento vai acontecer. Então, diante da situação, a primeira coisa que a gente estava esperando é a posição do governador. Tem deputado que fala assim, firula é quem fica se escondendo, negociando com o governo e depois paga de oposição em plenário. Sabe? Tem que chamar o governador para se explicar, mesmo tendo liberdade entre os poderes, como a polícia chamou e ele foi lá se explicar, é porque nós estávamos assim, ó, o governador é o comandante em chefe, ele vai ter que tomar uma decisão. Cadê o comando? Não tem comando? Sabe? E aí na hora ele vem...
uma pressão, porque ali também temperatura e pressão não estava normal, né? Tava todo mundo te pressionando. Já tinha passado-se 2 horas, só tava intensificando ainda mais a incidência. Puta colapso completo. Pô, parecia que não ia acabar nunca aquela porra. Bem, diante das informações que eu não posso revelar de bastidor que a gente tinha, não deu outra. Falei, cara, esse cara não tem condição de governar. Não tem comando. Porque é o seguinte, o secretário era dele. E ele sabia quem ele estava nomeando. E ele foi avisado, né? Muito. Ele foi muito avisado, né? E a arrogância dele falou que quem quisesse nomear, ganhasse o governo. Cara, O comando era dele. O comandante-chefe escolheu o comando. Era dele. Eu não tô dizendo que o comandante estava errado. O comandante podia até ter pulso. Mas veja bem. Então tem um problema que sério de tropa. Porque se seus subordinados não estão respondendo na hierarquia que tá dada, então sim. você tá abandonado. Só que o problema não foi esse. O problema não foi porque a galera que tava... Os policiais estavam destacados, não quis responder comando. É que o efetivo não dava conta daquela montanha. Não tinha ninguém aquartelado. Mesmo ciente do volume de manifestante e o objetivo da manifestação que a própria Secretaria de Educação informou, o contingente estava em casa. Eles não tinham sido tomados, tipo, aquartelados ali no sentido de 12 horas antes ou 24 horas antes no quartel para acordar cedo, ficar ali, os 2.000 homens posicionados, como a gente sempre... Eu fiz parte do Conselho de Segurança Pública, eu sei como é que é os modus operandi. A galera pode achar que não, mas eu sei como é que é os modus operandi. Então, assim, óbvio que se você é o governador da cidade, que tem uma manifestação que foi avisada que vai ter problema, onde é que você deveria estar? Na sala de situação. A gente tem informação que tinha ninguém na sala de situação. Sala de situação é um lugar cheio de tela, com todo o vídeo monitoramento, uma mesona gigante, e você tem o comando da polícia, defesa civil, corpo de bombeiro, polícia civil, Detran, os secretariados envolvidos, todo mundo ali olhando aquela terra, fazendo o que nós estávamos fazendo em videoconferência, olhando aquela terra e falando, esse é o caminho que tem que fazer agora. Que eu consigo ver o dia Peraí, 12. não tinha ninguém, quando você fala ninguém, é literalmente? A informação que a gente tem de off é que não tinha ninguém. Olha. Essa é a pergunta que eu queria perguntar pro governador. Onde é que ele tava? No churrasco como eu? Bem, eu não tô governando a cidade, eu não sabia que eu não tava sob o controle da manifestação. Mas mesmo assim eu tive que parar um churrasco para tentar olhar e, com as informações que a gente tinha da imprensa, do bastidor do governo federal, tentar tomar uma saída. Então, enfim, a gente apresentou... Aí é tudo passo a passo. Você chama o bloco, decide, bate... Rapaz, a gente ficou a noite toda. Porque ficou, faz requerimento disso, apresenta ofício para aquilo. Aí, junto com a Deise, né, e o deputado Fábio, nós apresentamos primeiro um ofício solicitando esclarecimentos da Secretaria de Segurança Pública sobre tudo, ou seja, qual era o efetivo, quem foi chamado, qual foi o comando, se tinham sido avisados ou não, sobre o aviso, qual foi a posição que tomaram, porque com base disso você tem minimamente sabendo se teve prevaricação ou não. Com certeza teve, porque olha só, nós temos informações do interventor que a ABIN avisou, a Secretaria de Segurança Pública tinha avisado o próprio comando que a manifestação tinha a intenção de ser um ato para tensionamento. A esplanada estava fechada. Aí você tem a esplanada fechada, o policial guia, depois abre a esplanada, sabendo que lá na frente você tinha 200 homens para 6.000 pessoas. Olha, em relação a isso, a quantidade de policial, de policiais, eu vi muita gente metendo pau assim, porra, como é que eles deixaram entrar? Como é que deixaram? Eu, com toda a inexperiência que eu tenho sobre segurança pública, eu falei, cara, se eu fosse policial e eu visse uma horda de gente maluca vindo pra cima de mim, como que eu vou lidar com isso com 3 colegas junto comigo? Assim. Isso teve omissão de policiais em loco também? Teve. Ou você caracteriza também como omissão aqueles que tiveram que deixar acontecer pela segurança deles próprios? Eu acho o seguinte, teve porque você pode, assim, na verdade, essa turma... Bem... Eu não tô falando dos que estavam tomando água de coco lá, não, tá? Não, tem esses. E com a gente nunca rolou, né? Esses aí é certeza. Eu acho o seguinte, eles estavam confiando demais que essa turma só ia ficar ali mesmo fazendo the world ali na frente, sabe? Tipo, mas eles tinham informação que eles iam tensionar. Porque já tinham feito isso dia 12. Eles já sabiam. Poderia intervir?
poderia intervir. Diante do contingente não conseguiu, porque realmente o volume é muito grande. Você tensiona aqui, quem vem atrás consegue passar, fura o bloqueio, você perde o controle. E aí, entre perder o controle e ficar tentando apagar incêndio, você, perdemos o controle. Né? Podia ter feito a Chama a barreira. contingência. Porque você vê que para dispersão de multidão não é muito homem que precisa. Né? Você faz a fileira e vai tensionando a fileira, você vai empurrando. Quantas vezes eu vi manifestação que o choque estava na nossa frente, os policiais chamada da convencional, né, ali, tudo em volta, assistindo, o choque enfrentando a gente. Eu falei, você podia fugir, né? Ou então a polícia ali podia espremer. Não, tem o uso seletivo da força. Você vai fazendo o uso seletivo da força, você não teve isso posicionado, né? Eles sabem eles sabem como fazer. É basicamente não, claro. isso. Tá, ok. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, a polícia de Brasília é das mais preparadas nisso. Eu fiz várias manifestações, inclusive com negociação, e sei muito bem o que acontece se você passa o Congresso Nacional, que é outra coisa que nós também temos que averiguar. Então é uma situação muito complexa. Não foi uma situação fácil. As pessoas vieram pra cá com essa intenção. Isso tudo estava em grupo de Telegram, estava nos acessos de informação de inteligência, você tinha acesso às coisas. Vamos ver o que o Anderson Torres, que é o cara que assumiu e demitiu todo o alto escalão e foi embora, vai dizer, né? Pelo que nós vimos aí do depoimento por livre e espontânea vontade do governador, ele já rifou o cara, né? Entregou falou, não, o comando era dele e tal, dele. Mas não vai dar para ele ficar se escapando muito. Porque, mais uma vez, ele sabia quem ele estava chamando, né? Ele sabia quem estava chamando. Não tô dizendo que ele é 100% culpado e nem 100% inocente. Eu não sou dessa turma. Ele é responsável. Responsável. Ok, sim. Porque assim, o cara pode ter sido ludibriado, não tenho dúvida que pode acontecer dele ter sido porque ludibriado. rolou os áudios lá do pessoal tranquilo, deixando ele tranquilo, mas nada se você tá tá acontecendo. numa sala de situação, você consegue entender se tá tranquilo ou não. Ok, se certo. o áudio bate com que o... Porque nós estamos num momento tenso, nós não estamos num momento de temperatura e pressão normal, não. Sabe, eu consigo imaginar e falar assim, tá tudo tranquilo, hein? Mas tá tudo tranquilo, mas vocês vão abrir esse plano lá pra quê? Tá tudo tranquilo, mas tem essa informação aqui. Tá tudo tranquilo, cadê a quantidade de homem? Ou seja, houve ali uma negligência, no mínimo, geral do que aconteceu. E foi grave, deu ruim, viu? Deu ruim, deu muito ruim. E aí você tem uma turma que foi detida, que foi levada passou, sei lá quantos meses naquele acampamento. 70 dias. Nunca reclamou do frio. Não. Né? Só foi ficar preso que já começou a reclamar que tava frio demais. Né? Achando que presídio sistema prisional era moleza. Então, assim, a gente também não quer que ninguém pague pelo que não fez. Certo? Mas a democracia precisa dar uma resposta incisiva para quem prevaricou. Aí aqui nós não estamos trazendo nome na mesa, pura e simplesmente denuncismo. Estou dizendo o seguinte: o comandante não tem nada a ver, tem que reposicionar o cara. O secretário não tem nada a ver, tem que reposicionar o cara. O governador não tem nada a ver, tem que reposicionar o cara. Mas quem teve a ver, nós temos que pontuar e nós temos que... Tem que encontrar. Vai encontrar, vai aparecer. E o que eu acho que a CPI, ela pode fazer esse papel hoje de analisar com mais tranquilidade, sem objetivo de achar um CPF de cara, mas entender todo esse passo a passo. Não dá para omitir as informações, porque base dela nós temos, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser. Mas a CPI, ela... É porque assim, o momento delicado é porque a gente possivelmente pode vir a ter um impeachment de um governador, né? Antes de eu perguntar o que eu ia perguntar, você acha que esse é o caminho? Eu sei que vocês estão criando uma... A CPI está sendo criada agora, tem toda a análise, mas sua análise fria e de momento. Eu acho que o primeiro desafio é a gente conseguir revelar para a população todos os dados que a gente tiver acesso. E nas oitivas, se tiver aqueles que vão precisar ser chamados para se explicar, a gente conseguir realmente entender. Nós não estamos falando de uma manifestação pura e simples. Sabe, os caras, eles não fizeram nem questão de omitir quem eles eram, cara. O cara que furou de Cavalcante, eu sei lá se ele sabe quem é de Cavalcante. Sabe? Simplesmente saiu. Assim, era uma coisa tão... Não tinha comissão, chegamos aqui no Congresso, vamos sentar. Não, foi animalesco. Vamos pensar aqui agora, apresentar uma carta de intenção. Não, cara, foi puramente midiático, que eu acho que inclusive é decorrência dessa coisa da internet, de você gerar conteúdo o tempo todo. E o tesão de fazer conteúdo é que aguentou eles, né? Que é o que, às vezes, até irrisório o nível que chegou. Mas é um nível perigoso da política, né? É um nível de tensionamento que vem desde o início que o camarada lá ganhou.
vem negando o tempo todo a institucionalidade, vem negando o espaço democrático, vem tensionando com a democracia o tempo todo. E você reúne essa turma de gente que pede intervenção e não sabe o que uma intervenção significa. Aí quando é detido numa intervenção, aí quando a polícia militar tá lá em cima dele, ele fala, uai, mas eu queria só a intervenção. Tipo, porra, parabéns, você acabou de ganhar, talvez. Eles não têm, então, assim, de uma ignorância, que e detalhes, eles acham que a intervenção, se não, a intervenção é só para aquela turma ali, ó. Pra mim é de boa. É, porque eu sou patriota e papapá. O Bolsonaro tinha que ser preso? Por isso? Ah, cara, ele tem que ser preso por um monte de coisa. Não, a gente podia ficar outro podcast aqui falando sobre isso. Por isso eu não sei. Porque ele passou 4 anos, basicamente... não, ele é consequência disso. Isso é consequência tensionando dele. toda isso essa... é consequência dele. É consequência dele. A postura que esse cara teve, até quando ele foi derrotado... Sabe, eu espero muito que o Brasil, assim, o que eu entendo de 2018? O Brasil quis ter a experiência de ter um cara daquele no governo. A experiência que eu tenho agora, pós 22, assim, vencido 22 em 23, é que o Brasil jamais repita uma experiência dessa. Eu acho que isso tem que estar no nosso radar. Tipo, olha, uma figura dessa já passou por aqui. E não deu bom. Ah, Max, mas tinha, sei lá, quantos milhões de pessoas com ele. Pois é. 50 milhões de pessoas que lá atrás, quando o neto dela perguntar assim na história, era a senhora que tava cagando que fala assim, não, era eu não. De vergonha que chegou, entendeu? Porque a única coisa que vai restar pra essa turma é a vergonha de dizer que tava no lugar daquele fazendo aquilo, entendeu? O cara que cagou na mesa, ele virou um personagem eterno da nossa história. E eu espero muito que nos livros de história, nos próximos 20 anos, não sejam tão conservadores e mostrem o que aconteceu de verdade. E às vezes me entristece muito quando eu vejo funcionário público numa situação dessa, saca, cara? Achando que o que o cara ia fazer ia melhorar a vida dele. Esse é o pensamento que eu tava... É a fala que eu tava fazendo aqui sobre aquele que quer resolver as coisas com base na experiência dele. Ele já tá num lugar confortável, com salário garantido, ele acha que tá tudo resolvido, cara. Sabe? Aí um cara que não entende com a intervenção, por exemplo, pode fazer uma demissão em massa, inclusive dele. Aí deu ruim. Aí quem vai salvar? O movimento aqui, ó. Da esquerda, que vai lutar, que vai poder garantir direitos, que a democracia que faz espaço do direito, né? Que volta a garantia para as pessoas, o espaço, inclusive, de fazer manifestação. Vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos. Eu trouxe essa bombeta aqui. Tô vendo aí, 8 linhas. Você nunca parou pra pensar nisso? Eu tenho um mano. Né? Ninguém para pra pensar nisso. Cara, eu tenho um mano. Não sei se você conhece na internet, chamado Load. Ele é um cara com firmeza pra caralho. Talvez um dos maiores produtores de conteúdo atualmente. Ele é meu irmão, assim. Meu brother irmão. Ele foi um dos únicos que conseguiu entrevistar o Lula num podcast. Porque ele tem um podcast com o Cauê Moura, que é o Desce a Letra Show. E eu só não estou com o boné aqui agora porque eu tenho uma condição que me impede, porque eu suo pra caralho. Se eu colocar isso aqui agora no meio do programa, eu ia estar... Pô, mas olha que tá que nem um gelo aqui, viu? Pois é. Pinguim do papai aqui dentro. Você vê o meu problema. É exatamente isso aí. E aí, cara, eu trouxe esse boné porque ele me deu, quando ele veio aqui gravar comigo, e ele me contou uma história, porra, do caralho, sobre a história da Abarreta. Ele me falou lá da porra, de como começou lá com Spike Lee e tal, porra, história do caralho. E eu achei fantástico. Ele é um dos maiores conhecedores de rap que eu conheço também, de rap e hip hop, ele faz conteúdo sobre isso, inclusive. E, pô... Eu tive que trazer só pra você ver o trampo dele. Da hora. Não sei se você vai curtir e dar uma olhada aí, se o trampo dele é show. Não, é show. E é 8 linhas. A galera não se liga. Qual é a parada da 8 linhas? É porque é o seguinte, os abarretas da época, no Brasil não fabricava. Só fabricava os aba curta e o tactel. E dentro da cultura urbana, da cultura periférica, os bonés, abarretas, eram boné de beisebol e de jogador de futebol americano. Era clássico desse processo. Por isso que eles usavam muito, é uma cultura americana, né? Então, quando a gente incorpora, a gente tinha dificuldade de achar bonés abarreta na época e só tinha boné importado. Então, quem tinha boné abarreta naquela época era quem tinha condição de comprar um boné importado. Saquei. Quando o Brasil começa a fabricar algo parecido, eles não tinham e não percebiam porque a aba era menor e a linha era 6 linhas. Então você vai ver boné que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é 8 linhas. Caralho, mas tu conseguiu ver assim de cara, assim?
É, porque os bonés. De O longe, meu é assim. 8 linhas. Os 8 linhas você percebe que ele é um pouco mais maior a aba. Pode Né? crer, pode crer. Então, o Brasil, culturalmente, as fábricas só fazia de 6 linhas, né? Então, até isso tem história, pô. Pô, pra caralho. A história que ele me contou sobre o Spike Lee, todo o movimento lá nos Estados Unidos, que trouxe o design e tudo mais. Cara, foi muito engraçado, porque o único boné que eu tenho, eu não uso por conta disso, porque senão Uhum. eu sou pra caralho é uma merda. Mas o único boné que eu tenho é é da plataforma que eu faço transmissão, que é a Twitch, né, que eles me mandaram, e ele é aquele estilo curvo. E aí eu falei com o Lodi, eu falei, porra, é engraçado que boné curvo, eu só vejo em duas situações. Ou alguém que tá fugindo, tipo, porra, alguém que tá tendo que escapar de alguma coisa, coloca aquele óculos Ray-Ban e tal, ou é jogador de beisebol. Porque já não é um estilo mais que usa. Não é normal, né? Acho que... É porque eu acho que depende muito do segmento, né? Teve uma época que a galera do surf usava muito tactel. Hoje tem uma galera do funk que usa muito, ele abre o aba curva, Mas até né? a galera que não é da cultura mesmo, hip hop, rap, tá usando. Tá usando, Tá usando não, pra caralho. tá usando. Virou. Assim, é isso, né? Acho que nós estamos conseguindo fazer com que isso realmente representasse, fazer significado de identidade cultural, né? De você poder usar o boné como identidade cultural mesmo. Tal. Quando ele gravou aqui, eu tava com esse que eu falei, porra, Lodi, eu vou fazer de boné contigo, porque, porra, ele não tirou o boné de jeito nenhum também. Uhum. Ele fala, cara, isso aqui faz parte de mim como... Se eu tirar, eu tô pelado. É, exatamente. E aí eu falei, aí ele falou, não, você Faga, eu vou te dar o meu, eu tô te dando de presente o meu, eu uso o seu aí. Aí eu falei, show. Cara, quando ele colocou o boné, ele começou a hiperventilar, maluco. Ele falou, cara, eu não consigo usar boné assim. Aí me devolveu, foi no carro, pegou outro. Não dá. Quando não dá, não dá. Tu conseguiria mudar o estilo? Porra. Não, eu tenho um cubano, né, que eu volta e meio uso. Mas quando eu quero tá paisana, aí eu tiro. Sério? É. Caraca. Aí eu ando por qualquer lugar, ninguém nem se liga. Porque tu ficou como o deputado do... É. Tu fala bombeta ou boné? Não, só a barreta mesmo. Só a barreta. O pessoal fala o deputado da barreta ou o deputado do boné? Bom, galera, tem me chamado de Max Maciel mesmo. A gente aqui no meu gabinete é a barreta, né? Pode crer. Cara, a cultura do hip hop em Brasília. Qual a importância da cultura? Para o Brasil todo é fundamental, né? Explica qual é o tamanho da referência que Brasília tem no hip hop. Só para ter uma ideia da referência, é que é só você, qualquer um que você viajar, qualquer lugar do Brasil, chegar na periferia e falar assim, Ceilândia. A galera ouviu alguma letra de rap. E tem várias letras racionais sobre Ceilândia. E vai respeitar. Sim. Vai respeitar. E é importante dizer porque é o seguinte, o rap, eu tinha um podcast, que é o Papo de Quebrada, e eu fiz uma série especial sobre a história do rap do DF. Então você vê ali que ela começa com os grupos de dança e os DJs. Uhum. O objetivo da galera era dançar, muita crew de dança e os DJs que faziam as casas. A galera aproveitava antes de entrar pro salão, faziam as brincadeiras de rima. Depois dessa brincadeira de rima, gerou o primeiro concurso de rap em Brasília em 89. Caraca. Ganha-se Câmbio Negro. Como o primeiro ganhador. Estoura. Aí começa, tem toda a história que depois acompanha lá, Papo de Quebrada, vocês vão ver. E a referência mundial, né? Você tem aqui uma crew de break que já foi campeão mundial, você tem grafiteiros que viajam o Brasil todo, você tem rappers que saíram daqui e tocaram. E olha que é muito mais louco. Teve uma época no Spotify que o Brasil todo, o Spotify era top 1, o sertanejo. Só tinha um lugar que o sertanejo não ganhava. Brasília. Sério? Sabe, Brasília? E sabe qual era o top 1 em Brasília? O rap. Tribo da periferia. Porra. Tribo da periferia é maior do que qualquer outro sertanejo aí? No DF. No DF? Na Spotify. Impressionante Tribo isso. da periferia, durante um tempo, era a música mais escutada no Distrito Federal. Caraca. Os manos de Planaltina. Sabe que lá atrás ninguém dava nada pros caras. Ganhou o mercado, entendeu o game, sabe? Faz o seu trampo, hoje tem sua própria produtora. Entendeu o que a gente lá atrás, ou outras pessoas lá atrás, não conseguiram por não ter as condições necessárias de fazer naquela época, mas foram fundamentais para ladrilhar esse caminho. Então, Brasília, nós temos... É engraçado você falar da cultura hip hop, porque ontem nós protocolamos um projeto de lei que reconhece o hip hop como patrimônio cultural e material dessa cidade. Massa. E a gente está pedindo para que se crie a Semana Distrital do Hip Hop. Pela importância que esse sonho, que essa música tem na capital do país. Só pra você ter uma ideia, se a gente for fazer a rota do rap, nós temos
tanto equipamento aqui que foi fundamental pro rap. Você tem ali, ó, em frente ao Conjunto Nacional que aconteceu os encontros de b-boys. Você tem ali Quarentão em Ceilândia, Centro de Múltiplas Funções em Planaltina. Você tem o Pandiá no setor militar urbano, né? Você tem a Fonte do Bom Paladar, você tem o Cave no Guará, você tem o Sodeso, que era em Sobradinho. Ou seja, você tem um monte de clubes que na época foram fundamentais pro rap. O Sítio, Primavera, né? Você tem como mapear muita coisa. E muito artista que saiu daqui, foi pra fora e que levou o nosso nome. Você tem GOG, Japão Vera 17, Racionais, você tem Código Penal. Cara, Código Penal tem um disco chamado Vivemos Como o Diabo Gosta, que é um clássico do rap nacional. Cara, aquele disco é um dos melhores do rap nacional daquela geração, sabe? Putz, que som bom, cara. Que o Código Penal com letra consciente. Os caras faziam a gente refletir, falavam de um livro, a gente, que livro é esse aí, mano? Aí ia lá e lia, buscava inteirar e tal. Então, sem contar do grafite, né, cara? Nós temos Turco, nós temos Mudoff, nós temos Elon, nós temos Didi Colato, Keila Amorim, a Nath com a máquina de rabisco lá. Você tem e teve os 3S, que foi referência durante muito tempo no Distrito Federal. Os DJs são clássicos, os melhores equipamentos de Brasília sempre estão de ponta, não perde para nenhum. Nós temos uma firma de scratches aqui, né? Então, Brasília é o berço do rap também, Massa. né? São Paulo e Brasília sempre disputou esse título do berço do rap, né? E tá aí, é fundamental pro segmento. As maiores festas estavam aqui, né? A Da Bomb, salve Da Bomb. Quem viveu Da Bomb sabe o que é festa black, mano. É fundamental. Hoje você tem a Macossa, outra genial festa também. Você tem Marquinhos da Smurf, que sempre faz baile na quebrada e levava os artistas pro território. Vocês têm muita memória, cara. Caraca. Né? E é fundamental, né? Não, história não. Então o hip hop é uma escola pra muita molecada. E essa galera nova aí da batalha? Não, aí, cara... Qual a importância dessa molecada, pô? Cara, são mais de 57 batalhas no DF, você acredita? 57? Todo dia acontece uma. Caralho. Hoje é que dia? Hoje é quinta? Quinta-feira. Pô, aí tá rolando uma nova na Ceilândia, na Ceilândia agora, né? Você tem você tem, por exemplo, você começa desde segunda, né? Você tem na cidade toda, cara. Você tem a da PR, hoje, Sobradinho. Você tem muita batalha acontecendo. E a batalha é o espaço, cara, que reúne uma juventude, que quer ser ela. E a batalha virou um ponto de referência de novos talentos, né? Engraçado, porque isso era comum nos anos 80, nos Estados Unidos, né? Sim. Até os anos 90. Você vê o Eminem saiu das batalhas, Sim. você vê outros artistas que saíram de batalhas nesse período. E o Brasil começou a esquentar a batalha em 2003 pra cá. Né? Você tem a Batalha do Real, Emicida saiu da batalha. Não, muita gente saiu das batalhas. Você tem o Lennon 7 agora, o Alves que ganhou o Nacional é de Brasília, o último. Porra, Encontro Nacional dos Irmãos lá de BH, família hip hop de BH. Cara, família de é genial o que os caras fazem no Viaduto, Encontro Nacional de MCs. Então você tem a batalha como potencial. Vamos fazer até uma reunião com as batalhas de MC semana que vem, na CLDF, que é isso, a gente quer reconhecer elas como potência, cara. E não é. Cara, eles não estão pedindo uma tomada. Eles só estão querendo ter a liberdade de chegar num lugar, se reunir e fazer sua expressão cultural. Foda. Molecada consciente pra caralho. Não, tem a batalha de sangue, tem a batalha de consciência, tem vários níveis de batalha. Não, de consciência que eu digo assim, você vê, porra, a molecada falando sobre literatura pesada. Cara, os moleques têm que ler. Isso, cara? Eles têm que ler. Porque eles têm que aumentar o vocabulário. Sabe? Você vê a galera ali, ó, vai pra uma batalha, volta, sabe, treino. Porque não tem ensaiada, você tem na hora ali e tal. Então você tem que ter uma jogada, uma levada, que a inteligência é surreal dessa galera. Então, muito orgulho de ver. Ontem eu tava na Batalha da Escada, gigante. Que acontece toda quarta na UNB. Gigante. A quarta-feira é o dia que tem mais batalhas, assim. A do museu é a principal? A do museu, durante muito tempo, foi uma referência, né? No domingo. É a que leva a galera pro Nacional? Não. É porque assim, todas as batalhas ranqueiam. E aí você tem... Todas as batalhas ranqueiam, tem o seu que vão para um encontro estadual, que daquele encontro estadual é que sai um. E quase sempre esse encontro do estadual acontece no museu, que é no domingo, né? Então o museu é outro que tá voltando mais quente do que nunca, porque depois da pandemia deu uma esfriada, né? Era referência ali no Museu da República. Loucura. Massa. Max, obrigado, bicho. Valeu tamo aí, obrigado. Eu queria muito ter você aqui
daqui a um ano. Bom, tamo aí na Pra- disposição. Pra gente poder conversar sobre realmente como é que foi esse primeiro ano de pós-desastre, né? Vamos conseguir superar isso, cara. Vamos superar isso. E agora eu só queria que você tivesse o seu tempo. Porra, Claro. toma um tempo que você quiser aí, aquela é a tua câmera, pra tu deixar alguma mensagem final aí pra galera que vai te assistir. Mas, olha, chamar todo mundo que tá conhecendo a gente agora pra seguir a gente nas redes, todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, @MaxMacielDF. Chega lá, acompanha o nosso trabalho, fiscaliza a gente, traga propostas, sugestões, críticas, sem nenhum problema. E dizer que nós somos parte desse processo todo. Estamos iniciando uma nova tarefa na nossa vida que também é complexa para nós, que é estar na institucionalidade, mas estamos aqui com muita tranquilidade, aprendizado, para poder chegar lá e fazer o máximo que a gente puder fazer para contribuir com a melhora da vida da população. É isso. Pra terminar, qual o maior grupo de rap da história? Aí não, cara. Aí tu quer me colocar acho que o melhor grupo de rap é aquele que a galera valoriza e tá ouvindo agora, sabe? Porra, é político demais. Não, porra. eu só queria dizer o seguinte: escutem rap nacional. Consumam rap nacional. Adquira os produtos do rap nacional. Isso eu vou dizer aqui agora. Ó, eu tô usando um boné do Câmbio Negro e uma camisa da Matilha Music. Dos irmãos lá da M Norte. Não, eu tô usando um produto da Quebrada. Sim. Valorize o que é nosso, consuma o que é nosso. E esse com certeza vai ser o seu melhor grupo, sua melhor ação, seu melhor rolê. É que eu tenho um leque, não dá. Eu sei, pô. Eu já Nós. sabia que você não...